Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Aqui nesse canal você aprende absolutamente tudo o que precisa para reduzir o seu manequim comendo de tudo. E eu sou Carolina Zonato, eu sou nutricionista e no episódio de hoje eu vou te ensinar o que você precisa fazer para se livrar do inchaço na barriga. Sabe aquela barriga inchada? Que é o pavor de todas nós mulheres? Exatamente. Se você tá sofrendo, se você tem essa barriga inchada, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar. Vou te falar o porquê que isso pode estar acontecendo, quais as possíveis causas, os possíveis alimentos que podem causar esse inchaço na barriga e vou te ensinar o que você precisa fazer para se livrar dessa barriga inchada, tá bom? Mas antes de tudo, presta atenção. Se você ainda não é inscrita no canal, para agora, corre lá e se inscreve, tá bom? Aproveita, já clica no sininho lá para ficar por dentro de todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. E claro, se você gosta do meu conteúdo, já deixa o seu like, tá bom? Então vamos lá conversar sobre esse assunto que é um tanto quanto polêmico, né? Essa barriga inchada ou coisa que atrapalha as mulheres, ou coisa que deixa a gente chateada, né? As mulheres vêm conversar comigo e falam, ai Carol, não sei mais o que fazer. Minha barriga tá sempre inchada, eu sinto que eu tô sempre estufada, me sinto pesada, parece que eu tô assim, né, que a minha barriga tá de um tamanho imenso, me sinto sempre muito inchada e eu não sei o que fazer pra tirar, né, pra reduzir esse inchaço da minha barriga, pra eu ficar com aquela barriga mais sequinha, mais fininha e eliminar todo esse inchaço. E eu vou te falar que esse inchaço ele pode acontecer por alguns motivos específicos. Esse inchaço ele pode acontecer porque você tem gases em excesso na sua barriga. Pode ser que você esteja muito retida, ou seja, tenha muitos líquidos acumulados no seu corpo, aí faz com que a sua barriga fique mais inchada. Por você ter alergia ou intolerância a algum tipo de alimento, isso também causa inchaço. E aí você sempre fica na dúvida, putz, minha barriga tá super inchada, minha barriga tá grande, mas eu não sei. Aí você fica na dúvida, né? Eu não sei se isso é inchaço, eu não sei se isso é retenção, eu não sei se isso é gordura, porque a primeira coisa que a gente pensa é, se a barriga cresceu é porque eu engordei, porque eu ganhei gordura, mas muitas vezes não é isso que acontece, como eu disse ali no início do vídeo. Esse inchaço, essa barriga, essa distensão abdominal, essa barriga grande, essa barriga inchada, ela pode se dar por vários motivos. Isso não significa que seja gordura em si. Pode ser excesso de gases, como eu falei, pode ser excesso de retenção, quando você fica muito retida, a barriga fica maior mesmo, você sente aquela barriga estufada, ou pode ser por causa de alguma alergia ou intolerância a algum tipo de alimento, que quando você consome, você tem essa indisposição e fica com a barriga mais inchada, beleza? E lembra que eu falei lá no início do vídeo que existem alguns alimentos que se você consumir podem causar esse inchaço? Então, agora eu vou revelar quais são esses alimentos, né? São grupos de alimentos que podem piorar esse inchaço, ou seja, se você consome eles, né, principalmente se consome frequentemente, porque quando você consome eventualmente, você não sente tanto esses efeitos, mas se você consumir eles sempre de uma forma constante, isso pode te prejudicar e pode deixar a sua barriga bem inchada, tá bom? Então vamos lá a esses alimentos que podem piorar o seu inchaço na barriga, vamos lá. Número 1, bebidas alcoólicas. Carol, mas o que tem a ver? O que a bebida alcoólica tem a ver que deixa a gente com a barriga inchada, que deixa a gente com aquela barriga como se a gente tivesse estufada? Exatamente, porque a bebida alcoólica, ela faz com que nosso organismo fique muito retido de líquidos. Ou seja, quando você consome uma quantidade grande de bebida alcoólica, você fica o quê? Muito inchada. Então, nesse caso, não é nem que você, eu tomei bebida e no outro dia, tomei lá um tanto de cerveja, tomei uma taça de vinho e no outro dia eu fui me pesar e a balança aumentou, então eu engordei demais por consumir essa bebida. Não é esse o caso. É claro que a bebida alcoólica é extremamente calórica, né? Porque ela tem, enfim,
O álcool é extremamente calórico. Se você tomar a cerveja, ela tem uma quantidade grande de carboidrato. São bebidas, os destilados também são bebidas que têm uma quantidade grande de calorias, e são calorias vazias que a gente chama, né? É aquele tipo de caloria que não te traz nenhum nutriente. Mas isso não significa que, se você tomar lá uma cerveja, 2 cervejas, no outro dia você vai engordar 2, 3 quilos. Mas, Carol, mas então por que toda vez que depois que eu bebo uma bebida alcoólica, uma cervejinha, um vinho, no outro dia minha barriga fica estufada e eu fico inchada? Exatamente por isso, porque a bebida alcoólica faz com que o nosso organismo fique retido. A gente fica muito inchada, porque a gente acaba ficando com muitos líquidos retidos no corpo, tá? Então, bebida alcoólica é um dos alimentos, né, bebida, que podem piorar esse inchaço na barriga, tá certo? Segundo grupo de alimentos que podem piorar esse inchaço na barriga: os carboidratos refinados. Carol, o que são esses carboidratos refinados? Carboidratos refinados são aqueles que são à base de farinha branca. Pão branco, macarrão branco, pães em geral, aqueles pães doces, bolachas, todos esses carboidratos que são refinados, que tem pouca fibra na sua composição, normalmente deixam a gente mais inchado. Mas por quê, Carol? O que tem a ver uma coisa com outra? Esses carboidratos, eles têm poucas fibras na sua composição. Então, quando você consome eles em excesso, quando você consome pouca fibra e come muito esses carboidratos refinados, o nosso intestino para de funcionar. Ou seja, o intestino fica mais lento, ele não trabalha da maneira certa. E aí o que acontece? A nossa barriga fica extremamente inchada. Por isso que consumir esses alimentos em excesso não é bom. Terceiro grupo de alimentos: bebidas gaseificadas. É meio óbvio, né, isso que eu tô falando, mas eu acho importante falar. As bebidas gaseificadas, elas têm uma tendência a deixar a nossa barriga mais inchada. Porque pense, você ingere aquela bebida e fica com a barriga cheia de gases. Quais bebidas, Carol? Refrigerantes, água com gás, aquelas águas, todos os tipos de águas gaseificadas. Se você já tem uma propensão à formação de gases, quando você toma esse tipo de bebida, você vai ficar muito pior. E aí você fica com aquela sensação de estufamento e barriga extremamente inchada, tá? Então, esse grupo de alimentos também é responsável por te deixar muito inchada, tá? Barriga super inchada. Número 4, quarto grupo de alimentos que pode te deixar com a barriga inchada: as leguminosas, como por exemplo, grão de bico, feijão, lentilha. Esses tipos de alimento têm na sua composição um tipo de carboidrato que ele é bem difícil para digerir. Então ele pode causar essa sensação de estufamento e produção excessiva de gases. Então, quantas vezes você já percebeu que quando você vai comer lá um feijão, você fica com essa sensação muito forte de gases, barriga estufada, justamente por causa desse tipo de carboidrato que tem uma digestão um pouquinho mais difícil. Algumas pessoas, né, não sofrem tanto com isso, mas tem outros tipos de mulheres que têm uma sensibilidade muito grande. Então, fala: Carol, eu não posso comer feijão em hipótese alguma, porque senão eu fico muito inchada, eu fico com cólicas por causa do excesso de gases, né? Eu me sinto estufada. Então, isso existe sim, tá? E aí você vai me perguntar: Carol, mas eu amo leguminosas, o que eu posso fazer para melhorar esses sintomas? Você pode utilizar a técnica do remolho. Inclusive, aqui no meu canal tem um vídeo que eu fiz que eu ensino exatamente como que você deve fazer essa técnica. Procura aí que você vai encontrar qual é a técnica ideal para você fazer esse remolho, para que você consiga eliminar um pouco essas substâncias que tem de difícil digestibilidade nas leguminosas e que isso te cause menos desconforto, tá? Agora, se mesmo você utilizando essa técnica, mesmo você fazendo tudo certinho, você ainda sentir desconforto, então é um tipo de alimento que você deve evitar ao máximo. Se te causa desconforto, lembra que eu falei lá no início do vídeo que tem alguns alimentos que nos causam desconforto, intolerâncias, alergias? Tem algumas pessoas que não podem realmente consumir. Então, se você é essa pessoa que consome leguminosas e se sente mal mesmo fazendo a técnica certinha do remolho, eu indico que você evite ao máximo e deixe para consumir apenas eventualmente, tá certo?
Quinto grupo de alimentos que podem deixar a sua barriga, podem não, que deixam a sua barriga extremamente inchada. Os embutidos. Carol, o que são esses embutidos? Me dê alguns exemplos. Presunto, mortadela, peito de peru, linguiça, salaminho. Todos esses alimentos, quando você ingere eles, você acaba ficando muito inchada. Por quê? Porque eles têm na sua composição muito sódio e aditivos químicos que fazem com que a gente fique extremamente inchado. Eles são alimentos que causam muitos malefícios para a saúde. Quando você consome uma quantidade muito grande, além de atrapalhar no seu emagrecimento, além de te deixar com a barriga inchada, são alimentos que fazem muito mal para o nosso organismo. Fazem muito mal justamente por isso, porque tem muitos aditivos químicos, muito sódio, que se você comer todos os dias, isso vai prejudicar muito a sua saúde. Risco de você desenvolver uma hipertensão, ficar com pressão alta, comorbidades, são alimentos que normalmente também, além de sódio, tem muita gordura. Então, esse grupo de alimentos dos embutidos tem que estar na classificação daqueles alimentos que você vai comer só eventualmente. Lá de vez em quando, para matar a vontade, eu sei que, provavelmente você deve gostar de algum desses tipos de alimentos, mas o ideal é não consuma esses alimentos frequentemente. Só consuma eles eventualmente e, se possível, não, Carol, esse tipo de alimento não é algo que faz muito sentido para mim, eu não gosto muito, então você nem consome, tá certo? Porque os embutidos podem deixar a sua barriga muito inchada, ok? Muito bem, agora que eu já te contei, todos os alimentos, os principais alimentos que podem prejudicar e te deixar com a barriga muito mais inchada, agora eu vou te falar algumas técnicas que você pode começar a aplicar hoje aí na sua rotina para melhorar e para evitar que a sua barriga fique inchada, tá certo? Primeira, e olha, se você acompanha o meu conteúdo aqui, você sabe o quanto eu falo e refalo com relação a isso, tá? Aumente a sua ingestão de fibras. Se você não quer sofrer com a barriga inchada, se você quer eliminar todo esse inchaço da sua vida, você precisa consumir fibras em todas as refeições. Por quê, Carol? Por que fibra é importante? Porque as fibras ajudam no trânsito intestinal, elas que vão fazer o nosso intestino funcionar. Então, como que você quer ficar com a barriga sequinha, desinchada, sendo que você não vai ao banheiro? Sendo que você fica lá 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro para evacuar, entende? Então, a primeira coisa que você tem que pensar para que você consiga reduzir o seu manequim, para ficar com aquela barriga chapadinha e sem inchaço, o seu intestino precisa estar funcionando bem. E para que ele funcione bem, você precisa consumir fibras em todas as refeições. Quais fibras, Carol? Legumes, verduras, todas as folhas em geral, frutas também são riquíssimas em fibras e você pode adicionar algumas fibras também na sua alimentação. Aveia, linhaça, chia, psyllium, todas essas você pode incluir em todas as refeições para que seu intestino funcione bem e para que você acabe de vez com esse inchaço na barriga, tá certo? Segunda coisa que você precisa fazer todos os dias, e se você também acompanha meu conteúdo, você sabe quantas vezes eu falo isso, para evitar o inchaço na barriga, para deixar a tua barriga sequinha. Raspar a língua todos os dias ao acordar. Por quê, Carol? Por que é tão importante raspar a língua? Quantas vezes você fala isso? Porque na nossa língua, você vai reparar, quando você acordar, olha no espelho, a sua língua vai estar toda preenchida com uma massa esbranquiçada. Essa massa podem ser toxinas, bactérias e restos de alimentos que ficam ali, que normalmente não saem somente com a escovação. E essas bactérias, toxinas e restos de alimentos, eles acabam prejudicando tanto a nossa digestão quanto a absorção. E lembra que eu te falei que para você se livrar do inchaço e ter uma barriga sequinha, você precisa que o seu intestino funcione bem? Então, a raspagem da língua é muito importante por isso, tá bom? Então, todos os dias, assim que você acordar, antes de você fazer a sua higiene bucal, você vai raspar a sua língua até tirar toda aquela massa branca, certo? Você pode fazer com um raspador de língua ou você pode fazer também com uma colher, todos os dias, beleza? Número 3, essa daqui é fundamental. Essa aqui, se você não fizer, não adianta, que você nunca vai fazer
com que a sua barriga desinche. Você vai viver inchada para sempre, tá? Aumente o consumo de água. Carol, mas água, que coisa simples. Dá uma olhada nos depoimentos lá das minhas alunas, no meu método de emagrecimento, que fizeram um desafio de 21 dias. Dá uma olhada em como elas achavam que beber água era uma coisa banal, né? Vai lá no meu Instagram, no @carolinazonatonutri, lá tem as entrevistas das minhas alunas e todas unanimemente falam: Carol, nossa, eu não sabia que a água era tão importante. Eu achava que eu tomava água, mas eu não tomo. Então, é muito importante. Por quê? Porque o nosso intestino funcione bem, ele depende de fibras e de água. Nada adianta você ir lá se entupir de fibras e não tomar água. Precisa da água, tanto para o funcionamento do intestino, para melhorar a absorção de nutrientes, para que você consiga eliminar os líquidos retidos. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo que esse inchaço que você sente, essa barriga inchada, pode ser por excessos de líquidos no corpo? Então, como é que você elimina o excesso de líquidos? Tomando água, tá bom? E aí você vai fazer uma continha super simples para você saber quanto de água você vai tomar. Você vai multiplicar 35 pelo seu peso. Ou seja, se você pesa 70 quilos, você vai multiplicar 35 por 70 e o resultado é a quantidade de água que você tem que tomar todos os dias, beleza? Número 4, inclua na sua rotina alguns chazinhos, como por exemplo, hibisco, cavalinha, chá verde, hortelã. Esses chás, eles ajudam a eliminar os líquidos retidos no nosso corpo por terem um efeito diurético. Então, se você quer eliminar aquele inchaço na barriga, esses chazinhos, você tomando aí esses chazinhos aí, uma garrafinha de aproximadamente 500 ml aí por dia é mais do que suficiente, tá? Muito importante, sempre quando eu falo de chás, eu sempre gosto de frisar muito isso. Não exagere no consumo de chás, porque apesar deles serem naturais, tudo que é em excesso pode fazer mal. É porque chá é natural, então pode tomar absurdos. 3, 4 litros de chá. Não, tá? Coloque aí de 200 a 500 ml no máximo de chá por dia, desses que eu te falei aqui agora, e junto com a ingestão de água. Aquela continha que eu fiz com você aqui agora, de 35 vezes seu peso, é de água, tá? Não é líquido, é água. E aí, os chazinhos você consome apenas para completar, tá? Que eles têm esse efeito diurético, então eles vão ajudar a eliminar os líquidos retidos no seu corpo, tá bom? Sem exageros, porque tudo que é em excesso, por mais que seja natural, pode te prejudicar, tá certo? E aí, curtiu essas dicas? Então, se você é mulher, está sofrendo com a barriga inchada, começa a aplicar agora. Você viu que são dicas muito simples, muito tranquilas, que você pode aplicar aí no seu dia a dia a partir de hoje, a partir de agora. Já começa a incluir aí na sua rotina. Depois eu quero que você venha me contar aqui nos comentários do vídeo se deu certo e se você conseguiu desinchar a sua barriga com esse vídeo, tá bom? E se você quiser mais conteúdo, se você quiser realmente aprender o que você tem que fazer, dicas preciosíssimas de o que você tem que fazer para reduzir o seu manequim comendo de tudo, me segue lá no Instagram, no @carolinazonatonutri, lá também todos os dias tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vão te ajudar, tá bom? E vídeo de hoje, episódio de hoje foi super top, mas se eu fosse você, não perderia o episódio da próxima semana, porque eu vou revelar 4 dicas para você deixar a sua barriga chapada. Então, se você quiser, além de desinchar essa barriga, deixar essa barriga chapada, sonho de toda mulher, não perca o vídeo da próxima semana, tá bom? Beijo e eu te espero lá.